Daqui a pouquinho a Michele vai passar aí. Vai ser no papel, Michele. Elas escrevem no papel e passam para você. Tá? E você traz para a gente. Ela vai fazer algumas perguntinhas dentro do tema. Tá? Nós vamos... Oi, Cris? Dentro do tema. Né? Até mesmo porque hoje a gente está meia desfalcada aqui, né? Das irmãs mais maduras, né? Acho que a mais madura aqui agora sou eu, né? Mas não faça pergunta para mim, não, tá, gente? Faz para elas, que são as mais novas. Estou brincando. Honra pai, né? Honrar pai e mãe, tanto casadas como solteiras, tá? Vai ser um dos temas aqui. Vai ser financeiramente, trato, cuidado, serviço, tá? E santidade, tá? A igreja tem sido contaminada com costumes do mundo. Fala, vestimenta, atitudes, tá bom? Então, a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre isso. Uma de nós aqui pode começar, pode ser Cris, né? Começar a falar um pouquinho. E a gente vai passando aqui para cada uma de nós e vocês fazem perguntinha aí. Não vamos conseguir responder todas as perguntas, tá? Mas as perguntas que a gente conseguir responder, a gente vai falando aqui, tá bom? Tem alguém perguntando alguma coisa para mim ali na frente? Lá atrás? Não, né? Achei que fosse. Pais e irmãs, boa tarde. É motivo de muita alegria, né, estarmos aqui mais uma vez. Eu estava comentando aqui com as irmãs que nós fazemos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É Ele que determina, porque cada encontro que nós nos colocamos, né, como instrumentos para preparar, nós oramos pelo governo de Deus. E pedimos a Ele que venha presidir, venha governar sobre todas as coisas. Então, nós cremos que esse tempo aqui, cada uma que está aqui, cada uma que está aí, foi separada pelo Senhor para poder estar aqui nesse momento, nessa hora, nesse lugar, para que Deus possa cumprir aquilo que Ele tem para cumprir hoje, nesse tempo. Amém? Então, a nossa ideia aqui era de fazer algo descontraído, interativo com vocês, né? E que pudéssemos estar compartilhando, edificando umas às outras, né? Escolhemos os dois temas, porque são temas comuns tanto a solteiras como a casadas, né? Porque a gente fala sobre honrar pai e mãe, a gente lembra muito do solteiro, mas depois que a gente casa, a gente segue honrando pai e mãe, né? De formas diferentes, vamos dizer assim, né? Ou semelhantes, mas a gente segue honrando pai e mãe, a gente segue com esse compromisso. Então, a gente considerou muito importante estar falando sobre esses temas hoje. Amém? Pode? Eu vou seguir aqui iniciar, né, lendo o versículo. Pode ser? Vamos abrir aqui em Efésios 6. Deixa eu só... Efésios 6. Vós, filhos, não são filhos solteiros, são filhos. Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Então, é o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. É um tema que eu considero assim muito importante de ser abordado, né? Não só para a juventude. Às vezes a gente pode pensar que, porque um jovem ele conhece a palavra, ou mesmo casado, né? Uma mulher casada, né? No caso aqui para nós mulheres, por conhecer a palavra, tem se atentado para isso. E a gente conversando, a gente percebeu que muitas coisas têm se perdido no decorrer do tempo, né? Com o passar do tempo, muitas coisas têm se perdido. Alguns princípios, coisas que nós aprendemos lá atrás, coisas que nós tínhamos cuidado de prática, de estar praticando, zelando pela prática, foram se perdendo por algum motivo, né? É um assunto aqui que a gente vai estar
se estendendo um pouquinho mais, porque vai se estender para a santidade também. Não sei se por conta da contaminação daquilo que a gente entende que hoje, infelizmente, a igreja, ao invés de contagiar, tem se contaminado muito com as coisas do mundo, né? Ao invés de fazer a diferença, contagiando, né? Tem se contaminado com as coisas do mundo, né? Então a gente considera assim, considerou esse tema assim um tema essencial, né? Para estar falando. Então, a gente vai estar abrindo para perguntas, tá? Para a gente poder estar interagindo aqui. Eu não sei se já tem alguém que gostaria de... A gente está na falta, que a gente ficou sem papel. Mas qualquer coisa, você chama, a Michele vai até você, levanta a mão, e a Michele transmite. Boa tarde. Estou um pouquinho rouca, um pouquinho bastante do retiro, mas eu queria dar um exemplo na prática do que seria honrar, né? Que desde que elas tocaram nesse assunto veio um exemplo de quando eu ainda morava com os meus pais, mais novinha. E esses dias eu contei isso no grupo e as meninas, ai, Carol, que isso, está exagerando. O quanto a gente tem que honrar, mas não só na aparência, desde o coração, né? Porque às vezes o pai e a mãe tá olhando por fora, mas Deus, ele olha além. Ele olha a nossa motivação. E aí eu lembro que minha mãe pedia muito para eu lavar a louça. Toda hora era uma louça. E hoje, casada, eu sei que toda hora realmente tem louça, né? E toda hora, minha filha, lava a louça aqui, lava a louça. E tinha, muitas vezes, eu não queria, né? Aquela preguiça, misericórdia, o pecado da preguiça estava sobre mim e eu ficava chateada. E por várias vezes eu respondia, tá bom. Ela achava que era um tá bom, ok. Mas por dentro era, sabe, aquela coisa com raiva? E o Espírito Santo falava, você não respondeu bem à sua mãe. Só que ela não tinha percebido, mas o Senhor vê além. Para minha mãe era só um tá bom. Mas o Espírito Santo falou que eu não fui com um coração alegre, que o servo inútil faz só o que é mandado, o útil faz além, não só no coração, como lava uma louça e ainda limpa um fogão. E aí eu não sei se ela lembra, algumas vezes eu falava, mãe, eu quero te pedir perdão. Ela, por quê, minha filha? Você não fez nada. Lavou a louça, porque eu não fui com o meu coração alegre. Eu fui cheia de raiva, fui por dentro batendo a perna. Eu não fazia por fora porque eu sabia que, se eu batesse a perna eu ia ganhar uma lambada. Mas o Senhor começou a me ensinar que a obediência, a honra, fala desde o coração, desde a motivação do coração. Da gente fazer com alegria dentro do coração, não só por fora, mas começa bem mais fundo do que isso. Isso é interessante, né? Porque está aqui mesmo. Mesmo que o tá bom por fora seja tranquilinho, nós conhecemos nosso coração. Assim como muitas vezes nós falamos com o nosso marido, né? Assim como, às vezes, o nosso marido vem, eu estou falando nosso marido porque aqui é de mulheres, né? Mas também pode ter vice-versa. Ele vem falar, vamos abençoar a minha mãe esse mês, né? Com um valor ou com alguma outra coisa, e você não... Pô, logo a sogra, né? Vai abençoar lá a sogra, né? Mas deve partir de nós, né? Por muitas vezes eu falei assim para o Sérgio, poxa, vai lá, abençoa a tua mãe lá, dá um valor para ela. E às vezes nós fechamos o nosso coração, né? Porque como a gente está falando tanto para solteiro, porque é obediência sempre. Tanto não lavar a louça, quando obedecer os pais, em tudo. Eu me lembro de uma das minhas filhas que eu falei assim, atravessa no sinal. Nós fomos lá na escola com ela, era longe, já estava já no 2º grau, e eu falei assim, atravessa no sinal. Quando o sinal fechar, você atravessa. Não atravessa fora do sinal, só quando ele fechar. E aí ela foi junto com uma galera, né? Saiu, acho que estava voltando. E a galerinha, vamos. E ela falou, não, minha mãe falou para eu atravessar no sinal. Isso é muito bom, gente. Poder confiar no teu filho. Você ensina a criança no caminho que deve andar e depois, quando for mais tarde, ele não vai se desviar dele.
Porque quando você fala atravessa no sinal, zoaram ela, mexeram com ela. Quantas vezes as solteiras aí, ou está na escola, teus amigos vão te zoar mesmo. Eu não sei nem se a palavra é zoar ainda, gente, porque eu já estou meia velhinha, entendeu? Então, nem sei se é zoar, mas no meu tempo era zoar. Tem outra palavra nova agora? Tá no zoar? Então tá bom. Mas os amigos vão zoar. Vai falar, ih, aí, ó, a mamãe falou. Todo mundo foi. Mas ela não, ela esperou o sinal fechar e foi no sinal. E é muito bom, solteiras, quando os pais podem ter essa confiança em você. Quando eles sabem que ele vai falar para você, faz assim, e que você vai obedecer dentro daquilo que ele falou. Ainda que muitas vezes você fala, puxa, nada a ver, né? Mas faz por obediência a Deus. Nós obedecemos primeiro ao Senhor, porque é Ele que nos guarda. E isso guardou ela, livrou de acidente. Tá? É claro que os pais já viveram mais, nós estamos lá na frente. Os filhos nem sempre vão concordar, mas ainda que você não concorde, obedeça. Vai lá, pode falar. Vou falar mais um. Eita, você está mais alto. Vou falar mais uma situação para dar tempo de vocês fazerem as perguntas aí. Dentro disso que minha mãe está falando, de poder confiar nos filhos, meus pais, enquanto eu namorava, se puder abaixar, está muito alto, eu acho. Enquanto eu namorava, eles deixaram eu fazer algo que eu nunca pensei que eles deixariam. Eles deixaram eu ir para a casa de praia do meu namorado, né, que hoje é meu esposo, o Andres, com os pais dele, que eram... Meu sogro é ímpio. Eu, solteira, na casa de praia do meu namorado, meus pais sempre abominaram isso. Só que depois eu entendi por que eles deixaram. Eles confiavam tanto em mim, eu era tão obediente, que eu vivi algo lá que o meu sogro falou, olha, você nunca mais volta aqui, tá, minha filha? Só quando você casar. Eu fiquei num quartinho, dormindo, e era um quarto cheio de mosquito. Tinha muito mosquito. Gente, mas eu não abri aquele quarto por nada. Eu fui comida de mosquito a noite inteira. Mas como eu sabia que o Andres podia estar pela casa de madrugada, eu ficava trancada lá, tentando matar os mosquitos. Acordei toda picada, mas eu não saía do quarto, porque eu sabia que durante a noite eu não poderia fazer isso com meu namorado lá, seria uma grande aparência do mal. E o meu sogro, quando viu aquilo... Para a gente ir na rua, a gente não podia ir sozinho. Minha sogra tinha que ir com a gente já, com dificuldade de andar, tinha que ir ela para a rua com a gente. E ele ficou tão assim, assustado. Ele, gente, isso não existe mais não, meu Deus, o que é isso? E me proibiu de voltar na casa de praia enquanto não tivesse casado e pudesse fazer tudo sozinha com o Andres. Então, assim, quando a gente obedece, eu falo para as solteiras, os pais têm confiança em nós, a ponto de permitir coisas assim inimagináveis, porque conhecem a nossa índole. Enquanto elas estavam falando aqui, eu estava lembrando, quem está pertinho de mim sabe que eu perdi minha mãe tem uns 3, vai fazer 4 anos. Para mim foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu era muito, muito apegada à minha mãe. A gente tinha um relacionamento muito próximo, né, vamos dizer assim. E eu tive na minha mãe como exemplo, apesar de ímpia na época, a minha mãe sempre me deu um bom testemunho no que diz respeito a honrar pai e mãe. A minha avó até veio a falecer depois da minha mãe, mas a minha mãe ia quase que diariamente à casa da minha avó e cuidava dela, alimentação, buscando saber se ela estava precisando de algum medicamento, de alguma coisa. Eu cresci ouvindo a minha mãe falar sobre essas coisas, sobre a importância disso. E aí eu me converti, recebi a palavra do reino, e aí eu fui entender com mais força isso. E aí eu me converti, mais ou menos 1 ano e meio depois eu casei, né? Então, assim, vida de solteira no reino foi pouco tempo, né? Com a minha mãe. Mas eu costumo dizer que, quando eu recebi a palavra do reino, eu tive uma compreensão, um olhar diferente para a minha mãe. Porque a gente é ímpio, é bem diferente, né? Uma vivência diferente. Eu tinha uma relação boa com a minha mãe, tinha uma relação, né, de confiança, como a Carol falou, minha mãe era muito próxima, eu contava tudo. Mas, quando eu recebi a palavra do reino, eu comecei a enxergar a minha mãe, inclusive o meu pai, que tinha nos abandonado, quando eu tinha 11 anos de idade, nos abandonou mesmo, não só separou da minha mãe, meu pai me abandonou.
Ele não quis saber. Às vezes que eu procurei o meu pai, eu sempre procurei, sempre partiu de mim, porque a minha mãe me ensinava isso. Falava assim para mim, independente de qualquer coisa, ele é seu pai. Você tem que fazer a sua parte. E depois que eu me converti, aí que eu fui compreender mais isso. Que por conta do amor, já que Jesus tinha me perdoado, quem era eu para não perdoar meu pai? E para não praticar, não colocar em prática o amor de Cristo, né? Para que ele pudesse testemunhar isso. Meu pai veio adoecer, ficou internado num asilo, hospital, né? Minha mãe ia junto comigo ajudar a cuidar do meu pai. Então, eu vivi muito isso. Eu costumo dizer que depois de convertido eu tive uma visão, depois de casado eu tive outra visão, e depois que eu tive filhos eu tive uma outra visão mais completa ainda do que é ser pai e mãe, né? E a palavra de Deus, ela esclarece mais ainda isso. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente perde oportunidades de abençoar financeiramente, de abençoar com um cuidado, às vezes com um gesto de carinho, com um tempo. Hoje em dia são dias muito corridos, né? A gente vive... Gente, o dia parece que 24 horas não dá. Não sei se é só comigo. Sou eu só alienígena aqui? Então, assim... E eu lembro... É até engraçado. Eu ainda tenho telefone fixo na minha casa. Eu mantinha o telefone fixo porque minha mãe que ligava para ele. E era muito engraçado, porque quando tocava até não parar, a gente sabia lá em casa que era ela. Aí a Edinho fala, ih, é a dona Ana. E a gente se falava 2, 3 vezes por dia. E a gente tinha uma brincadeira entre nós duas, que se eu demorasse a ligar para ela, ela falava assim para mim. Ligava para mim e falava assim, tem mãe não, Cristiane? E quando ela demorava a ligar para mim, eu ligava para ela, tem filha não, Ana Maria? Eu falava, então a gente brincava assim uma com a outra, porque era comum a gente se falar todos os dias, né? E às vezes o Edinho falava assim, aí minha mãe ligava para mim, desabafava. Por que eu estou falando de cuidado? Porque, gente, às vezes é um gesto simples, que a gente pensa assim, cuidado é só quando está em cima de uma cama, quando está com uma necessidade muito grande. Não, às vezes tua mãe quer conversar com você. Ela quer estar contigo. Pode ser através de um telefone. Teu pai quer que você ouça ele. Quer que você ligue para ele. Pai, mãe, como é que você está? Posso te ajudar alguma coisa? E aí, domingo? Quer vir almoçar aqui? Meu pai, primeira vez, meu pai foi só uma vez na minha casa. Uma vez. Meu pai era alcoólatra. Depois que se separou da minha mãe, né, virou alcoólatra. Mas eu fiz questão quando eu casei. Eu fui buscar o meu pai na casa dele. Eu não tinha carro na época. Ele entrou comigo no meu casamento. Quem esteve aqui no meu casamento? A minha mãe, na época, não entendeu muito por causa do abandono dele, mas eu expliquei para ela, eu falei, eu não posso pregar o amor de Cristo, eu não posso pregar o perdão de Jesus sem colocar isso em prática na vida do meu pai. Como é que eu vou ganhar o meu pai se eu não testemunhar isso? Meu pai não tinha dinheiro nem para o terno, mas nós fizemos questão. Eu fiz questão de entrar com ele. Por quê? Porque é o que a palavra diz, independente de qualquer coisa. Foi a forma de testemunhar Jesus. E quando você cuida da sua mãe e do seu pai, principalmente quando ele é ímpio, você está testemunhando Jesus. E quando ele não é ímpio, se você não testemunha para ele, você testemunha para o vizinho, porque as pessoas te observam ao redor. A tua prática de vida fala muito mais do que as tuas palavras. Porque, às vezes, a gente quer pregar, mas a gente não pratica o amor que é mandado que a gente pratique na palavra. Então, enquanto elas falavam, eu estava lembrando disso. Então, eu tinha essa relação. Minha mãe, a gente tinha um hábito de almoçar, às vezes, com ela. Minha mãe gostava muito mais de receber do que vir até a nossa casa. Ela não gostava muito de sair da casa dela, ela amava receber as pessoas. Apesar dela ser, assim, muito puxa-saca do Edinho, porque ela sempre dava preferência de fazer o que ele queria comer. Eu brincava com ela, eu brinco com ele, né? Eu escolhi uma coisa, se ele escolhesse outra, ela fazia o que ele escolhia. Amava demais ele. E aí, mas eu mantive. Então, eu costumo dizer, que aprendi com ela também, hoje eu sinto saudade da minha mãe, eu não sinto remorso. Vocês estão entendendo? Porque, às vezes, a gente perde a oportunidade de fazer aquilo que Jesus nos ensina e nos ordena a fazer. E a gente não sabe o dia de amanhã. Eu, quando perdi minha mãe, não imaginei que minha mãe ia passar mal numa madrugada. E Deus foi tão misericordioso, só para encerrar, eu vou contar esse testemunho para vocês. Deus foi tão bom,
conosco, que no dia que minha mãe ela já não estava se sentindo bem, né? Tinha ido ao médico, e o médico diagnosticou com uma coisa não muito complicada lá. Só que ela ligou para mim, minha mãe era uma mulher muito forte. Falou, filha, eu não estou me sentindo bem. E chorou no telefone. Falei, minha mãe chorando? Minha mãe era guerreirona, né? Toda forte. Aí eu virei para o Edinho e falei assim, virei para meus filhos e falei, bota uma roupa que nós vamos lá na casa da sua avó. Cheguei para o Edinho, filho, estou indo lá na minha mãe, porque minha mãe não está bem. Expliquei a situação para ele. Ele, não, filha, vai lá. Virei para meus filhos e falei, vamos lá fazer um dengo na vovó, porque a vovó não está bem. Irmãs, olha como é bom obedecer a Deus. Eu cheguei lá, minha mãe estava saindo. Minha mãe amava o mercado. Ela morava ali no Jardim Bangu. Ela estava lá no... Todo mundo do mercado conhecia ela. E ela estava saindo, ela ia pedir um Uber, porque ela dirigia. Ela tinha carro e dirigia, mas ela não estava se sentindo bem. Ela, nossa carona chegou. As meninas ficaram lá com meu padrasto. Fomos eu e minha irmã com ela. Vamos lá na Casa do Norte que eu quero comprar tempero. Eu falei, tá bom, vamos lá na Casa do Norte. Fomos na Casa do Norte. Ela não estava se alimentando. Sentamos, tomamos suco, levei ela no tal do mercado que ela amava. A menina do caixa falou assim, que ela tem? Ela não é assim, porque ela era muito alegre. Ela falava com todo mundo conhecia ela. Eu falei, ela não está se sentindo muito bem hoje. Aí levei ela no mercado, fui para casa, deixei ela em casa, impus as mãos, orei. Eu lembro até hoje o olhar dela para mim. Ela falando, preocupada com a minha irmã, né? E aí, quando foi de madrugada, minha irmã me ligou, que minha mãe tinha passado mal. Minha mãe teve um problema no fígado sério. Ela não tratou uma esteatose hepática, que ela descobriu uns anos atrás. E a pessoa que tem um problema sério no fígado, ela fica meio desorientada. E aí, minha irmã me ligou, falando que minha mãe estava passando mal. E, depois disso, ela foi internada e ficou 22 dias, depois faleceu. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se eu não tivesse ligada com o Espírito Santo, eu não tivesse sensível a esse tipo de cuidado, a esse tipo de zelo, a esse carinho, né? Porque é um carinho. Eu percebi que minha mãe não estava bem, que ela estava sensível, que ela estava precisando de um colo. Eu não teria tido esse último tempo com ela. Porque depois eu tive a oportunidade de falar com ela, mas no hospital, ela lúcida. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, além de abençoarmos, nós somos abençoadas. Eu lembro de uma frase do livro do Imitian, que diz o seguinte, que na obediência Deus manifesta a bênção dele. E essa é uma verdade. Na obediência, quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus manifesta a bênção dele. E essa bênção, ela alcança tanto a nós como a todos que nos cercam. Então, eu queria compartilhar esse testemunho com vocês, da importância da gente estar sensível ao Espírito Santo. Não perde a oportunidade. Eu sei que, às vezes, a gente pode ter uma mãe, um pai difícil. Minha mãe não era fácil, não. Tem algumas pessoas aqui que são de Padre Miguel conhecem a minha mãe. A minha mãe falava com todo mundo, era muito conhecida. Era uma pessoa fácil de lidar? Não. Mas, com a graça de Deus, Deus foi me ensinando, e foi me ensinando, e eu fui sendo moldada, e fui sendo moldada. E não desiste de obedecer, não desiste de submeter a palavra. Amém? Esqueci. Oi, pais e irmãs. Eu estava aqui pensando o que Deus quer de mim aqui na frente, porque eu fui pega de surpresa. Eu tenho vivido uma fase na minha vida que eu tenho pensado assim, pode sair alguma coisa bom de mim? Tenho passado um deserto muito grande, mas uma coisa eu sei. Se Deus espera que eu fale algo, ainda que seja para eu me expor, amém. E eu estava aqui pensando, o que eu estou fazendo aqui, Deus? E eu acredito que o Senhor me mandou contar o meu testemunho. Engraçado, né? Eu tenho 45 anos, me converti com 21, eu acho. E um testemunho, às vezes, de tantos anos atrás, o Senhor quer que a gente fale, né? Depois de tanto tempo. Tem tantos testemunhos recentes, mas eu acredito que possa ser para a edificação de alguém aqui nesse lugar. Qual a conexão
né, de honrar pai e mãe com santidade, que é o tema, né, a pauta aqui. Tem tudo a ver. Porque eu não conhecia o Senhor, eu conheci o Senhor com 21 anos. E eu não honrava os meus pais. Pelo contrário, eu era uma filha muito rebelde mesmo, muito independente. E tinha uma vontade enorme. A carne era forte. E sempre via os meus pais como uma barreira para viver a vontade da minha carne. Mas eu vivia na carne, então isso era o comum, era o rumo, né? Era o curso normal. Até que o Senhor me encontrou. Ele me encontrou, não fui eu que encontrei ele, ele me encontrou. E aí tudo passou a mudar, porque o processo de santificação começou na minha vida. E à medida que eu comecei a conhecer o Senhor, eu comecei a experimentar um amor sobrenatural, um amor que eu não conhecia. E eu tinha muita dificuldade de honrar meus pais, porque eu tinha muita dificuldade de amá-los. Porque eu julgava que eu tinha sofrido abusos na minha infância e eles não eram dignos do meu amor. E assim eu fui seguindo o meu trajeto de rebelião, né? Até ser encontrada pelo Senhor. Eu me lembro que na época que eu tive alguns atritos com a minha mãe, nós tivemos uma briga, uma discussão em casa, e meu pai me defendeu, minha mãe ficou chateada com ele. Está saindo o som? Tá. E a discussão foi tão feia que a minha mãe saiu de casa e só voltou no outro dia. E o clima ficou muito estranho. E quando eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ir às reuniões e comecei a ter experiência com Deus, a minha mãe começou a visitar as reuniões junto comigo. E era muito interessante, porque quando o pastor falava assim, abraça o irmão que está do teu lado, eu virava para o lado oposto da minha mãe e abraçava o irmão. Quando eu virava, estava ela esperando meu abraço. Porque mãe, gente, é um amor incondicional. A gente só entende quando a gente passa a ser mãe. Ela conhecia a barreira que existia entre nós, ela sabia, mas ela continuava me amando, né? E aí ela queria o abraço, né? Se bobear, estava indo ali no culto só para poder me abraçar. Porque não era uma prática a gente se abraçar, a gente se beijar, a gente se amar. Não tinha troca de palavras carinhosas, abraço, nada disso, não tinha. E assim, o que eu sentia pela minha mãe era algo tão maligno, que quando minha mãe me abraçava, eu sentia náuseas. Náuseas mesmo. E aí eu comecei a pensar, né? Poxa, isso está errado. Eu abraço todo mundo na igreja e a minha mãe eu não consigo abraçar. E aí todo apelo que tinha para você perdoar a mãe, eu ia. Todo apelo que tinha para você perdoar, né? O perdão. Aí estava eu lá na frente, esperando que Deus fizesse um milagre, né? Que Ele derramasse sobre mim um pozinho mágico e, plim, no outro dia, perdoei minha mãe, agora eu consigo abraçar minha mãe e falar que amo ela, porque eu não saía da minha boca, mãe, eu te amo, não saía. E Deus começou a fazer esse processo de santificação, de limpeza na minha vida. E Ele começou a me encher do amor dEle. E um dia, eu conversando com a minha discipuladora e falando para ela do meu desejo de perdoar minha mãe, mas que aquilo parece que de tempo em tempo voltava, ela me aconselhou a sentar e a conversar com a minha mãe. Só que eu relutei muito para fazer isso, eu relutei muito para conversar com minha mãe, até que um dia, eu chegando da faculdade, eu fiz um desafio. Falei, Deus, minha mãe costumava dormir cedo e eu chegava da faculdade por volta de 11h30 da noite, mais ou menos. Aí eu falei, Deus, se eu chegar em casa, minha mãe estiver em casa, sentada na sala, e todos dormindo, eu vou entender que o Senhor quer que eu converse com ela hoje. Quando eu cheguei em casa, do jeito que eu falei, minha mãe estava, mas eu fugi para a cozinha. A minha mãe foi atrás de mim, porque ela percebeu, mãe, né, percebe, né? Ela percebeu no meu gesto, no meu olhar, que eu tinha algo para falar.
E aí eu fui jantar, esquentei a comida, sentei, aí ela sentou, debruçou na mesa. Tá tudo bem? Aí eu, tá. Aí ela, você quer conversar? Aí eu, não. Aí ela, estranho, parece que você quer conversar. Aí eu entendi que Deus estava me botando na parede. E aí, então, eu sentei e conversei com a minha mãe. A conversa foi até às 5 da manhã. E aí, nesse dia, a gente pôde lavar toda a roupa suja. E, no final, nós nos perdoamos, nos abraçamos e colocamos um ponto final em tudo que tinha ficado para trás. Óbvio que algumas vezes o diabo tentou trazer a nossa memória, mas a gente se aliançou ali naquele dia, de assim, mãe, nós vamos recomeçar. Hoje eu tenho um relacionamento muito bom com a minha mãe. Minha mãe liga para mim só para falar que me ama, eu também. Né? É uma luta honrá-la, porque as pessoas de idade, né, muitas das vezes, elas não têm assim, uma mente aberta para mudanças. Então, assim, a gente tem coisa que a gente tem que ouvir e suportar. Né? Não adianta ficar batendo de frente. Então, tem hora que tem que pedir graça mesmo a Deus. E a outra história foi com meu pai. Né? Meu pai já é falecido. Eu tinha uma mágoa muito grande do meu pai, por causa de um abuso que eu sofri. E eu lembro que quando Deus ele começou a transformar a nossa vida, foi assim, de uma forma também muito milagrosa, porque nós fomos a um encontro, eu convidei ele, meu pai, quando eu me converti, o meu pai, ele era ateu. E ele implicava muito, muito, debochava, era irônico, fazia de tudo para me humilhar. E eu lembro que eu convidei ele para ir no encontro, era um encontro da igreja, mas ia ser um encontro num sítio. O valor era muito barato, com almoço, café da manhã e tudo mais. Então, ele assim, opa, legal, vou passar um dia no sítio, comer de graça. Topou ir. Mas foi uma cilada de Deus para ele esse dia. E quando chegou nesse encontro, Deus começou a ministrar no meu coração para que eu sentasse, conversasse com meu pai e também restaurasse com ele todas aquelas coisas do passado. Só que eu não tinha coragem. Aí eu resolvi ir, nesse sítio, eu resolvi ir para um monte, né, que ficava lá no alto, lá em cima, para conversar com Deus. E o meu pai estava fugindo dos irmãos. Ele não queria muito contato com a igreja, né? Aí eu fui lá para cima nesse monte, mas era assim, bem distante mesmo do lugar que o povo estava. Tipo, eu subi, eu fiz uma trilhazinha para chegar lá nesse lugar que eu queria, tipo assim, para o lugar mais alto para ficar sozinha com Deus. E meu pai já tinha uma certa idade. Assim, pensa no lugar mais improvável de eu encontrar meu pai, seria lá. E, gente, quando eu cheguei lá, quem estava lá? Meu pai. Deus faz essas coisas, gente. Quando eu olhei para meu pai, eu falei, meu Deus. E era um assunto delicado para conversar. Eu lembro que quando eu comecei a tocar no assunto com ele, ele começou a chorar e não queria falar sobre o assunto. Mas foi tão tremendo que nesse dia eu conheci, aí fiquei a tarde toda lá conversando com ele. E nesse dia eu conheci uma história do meu pai que eu não conhecia. Eu lembro que uma vez eu falei uma coisa para ele e ele me deu um tapa no meu rosto, que eu voei 3 metros de distância. Eu tinha muita mágoa disso. E nesse dia eu entendi por que ele fez isso comigo. Porque eu falei algo sobre a minha avó e ele achando que eu conhecia o passado da minha avó e estava desrespeitando minha avó. E eu não sabia. Nesse dia que eu restaurei com ele, é que eu vim a saber que minha avó havia sido uma mulher de programa. E eu não sabia disso. Né? E quando eu falei algo com ele, ele achou que eu estava desrespeitando minha avó, e por isso que ele me deu esse tapa. E nesse dia eu conheci a história da infância do meu pai, que meu pai havia sido criado num colégio interno, que meu pai não sabia quem era o pai, que meu pai tinha sofrido nesse colégio interno todo tipo de violência física, emocional, porque nesse dia, pelo poder de Deus, ele conseguiu abrir o coração dele para mim.
E enquanto meu pai falava comigo da infância sofrida dele, Deus ministrava no meu coração assim: o seu pai, ele deu amor para você, porque ele conseguiu dar para você, ainda que não fosse o amor que te suprisse, ele conseguiu dar para você um amor que ele não recebeu. Porque o meu pai pensava que porque ele trabalhava, sustentava a casa, ele nos amava. Essa era a forma de amar dele. E nesse dia, conversando com ele, Deus começou a ministrar no meu coração que eu estava recebendo um amor tão abundante na minha vida e que já havia acabado o tempo na minha vida de cobrar amor dos meus pais e que o amor que ele estava me dando era suficiente para me fazer plena e ainda dar amor aos meus pais. E nesse dia eu liberei perdão para o meu pai, a gente se abraçou, se perdoou e se cumpriu aquela palavra que fala que eu derramarei sobre vós o meu espírito e converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas isso só é possível quando a gente se conecta com o Senhor, quando a gente se santifica. Porque o que é santidade? O que é santificação? Santificação nada mais é do que se separar, se consagrar, buscar fazer a vontade de Deus. Amém? Pessoal, não sei se todas viram, mas quem quiser mandar pergunta, pode mandar para esse número que é o meu, tá? Já tem uma pergunta aqui. Tenho uma dúvida. No caso de uma criança com pais separados, onde o pai não é tão presente na vida da criança e ainda é ímpio, esse pai deve ser honrado? E se a criança é criada por um padrasto temente a Deus e super presente na vida da mesma, ele também deve ser honrado? No caso, a honra será aos dois pais? Sim, com certeza. Não tem por que não honrar. A Bíblia fala para honrar pai e mãe. Não fala se seu pai é bom ou ruim. Não fala isso. E como um está ali criando, pelo que eu entendi, é o que está criando, o padrasto está criando, e é muito bom, também deve honrar, respeitar, por que não? Quando a Bíblia fala honra teu pai e tua mãe, ele não fala honra se for bom ou se for ruim. Ele fala para honrar. Porque o Senhor, ele converte, o versículo que a Lídia falou, estava até separando ele aqui. O Senhor converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quem converte o coração é o Senhor. O nosso papel, nós fazemos. Caiu um microfone aqui. Eu me lembro que meu pai, ele foi um homem que traiu demais a minha mãe. Minha mãe adoeceu por causa dele e morreu também, né? Um dos motivos foi ele. Então, eu me lembro muito bem que quando eu me casei, fomos para a lua de mel e eu veio para o Sérgio e falei assim, eu estou com muita saudade do meu pai. Queria tanto dar um abraço nele, mas eu nunca tinha recebido um abraço. Como dar um abraço em alguém que você nunca recebeu o abraço da pessoa? E o Sérgio falou assim para mim, vai, quando você chegar em casa, de volta lá, abraça ele. Eu acho que eu não consigo. Mas, gente, eu consegui. Eu estava com tanta saudade do meu pai. E todos os meus irmãos odiavam meu pai. E eu dei o pontapé inicial. Porque o amor de Jesus em nós, ele nos dá outro olhar. Ele nos faz ver diferente. É a santidade que vai chegando. Porque não, a santidade, é claro, gente, que nossas roupas falam. As nossas roupas falam. Se eu colocar aqui um decote com os seios de fora, a minha roupa está falando algo para você. Se eu colocar aqui uma mini saia, um shortinho curtinho, também está falando, a roupa fala. Mas o nosso coração, fala os dois, tá? Mas as nossas atitudes, primeiro muda aqui dentro. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era muito sensual. E olha que eu estou com 60 anos, gente, imagina.
Imagina quantos anos tem isso. Eu usava só roupinha bem curtinha, bastante decote, barriguinha de fora. A roupa era tão transparente que, quando eu fui no culto, achava que eu estava de camisola. E eu nem aí, né? Porque eu não tinha noção, eu era sem noção. Sem noção mesmo. E um belo dia, né, eu me converti assim, com 13 anos de idade, e eu já era desse jeito. E eu me converti com 13 anos de idade e fui para o culto, com o meu vestidinho camisola, queimada de praia, com os seios aqui, só quase que aparecendo, só cobrindo só o bico. E entrei, toda boba, né? A galera virou assim para trás, todo mundo me olhou. E eu estava novinha, convertida, tá? E eu me sentei, e o pastor leu assim: e não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós o Espírito de Deus? Eu me olhei. Eu queria ser um bichinho e entrar assim, sabe? Embaixo da terra, de tanta vergonha. Ninguém falou para mim. A própria palavra me disse que o meu corpo agora era templo do Espírito Santo. Então, as minhas roupas também falam. Hoje o mundo, gente, o mundo é mundo. O mundo está largado, está perdido. Nós não somos mundo, nós somos santas. E nós devemos nos portar como santas. Nós somos santas na escola, na faculdade, em casa com os pais. Santo quer dizer separado. Nós somos separadas, gente. Eu não preciso mostrar o meu corpo. Dentro de mim habita o poder dos poderes. Habita o Altíssimo. É Ele que cativa as pessoas a você. Quando a pessoa vem a você, ela vê algo que é além. Mulheres seminuas se vê aí na rua direto, mas qual é o valor? Você é santa, anda em santidade. Não precisa mostrar seu corpo. Guarda o teu corpo para aquele que um dia vai ser o teu esposo. Você que já é casada, guarda teu corpo para o teu esposo. Guarda o teu corpo para o Senhor, porque Ele habita em você. Nós carregamos Jesus dentro de nós. Quando você for sair de casa, se olha na frente do espelho. Eu faço isso. Eu me olho na frente do espelho e falo assim: e aí, Espírito Santo? Estou legal? Estou te agradando? Eu me lembro de uma irmã que ela vestiu um decote, né? E ela foi para a rua. O Espírito Santo falou assim para ela: não sai com essa roupa. Ela, nossa, coisa da minha cabeça. O Espírito Santo já falou com você, não já? Tenho certeza que já. Essa roupa não. E ela foi. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Quando ela pegou o ônibus, o motorista fez assim. E ela falou que ela sentiu tanta vergonha, que ela falou assim: eu gostaria de estar em casa agora trocando essa roupa. O Espírito Santo fala conosco. E olha, eu sei que eu mudei, né? Eu mudei já de propósito mesmo, tá, gente? Que perguntaram, eu respondi. Se deve honrar o pai, sim. Aqui tem uma pergunta difícil também. Eu acho que é uma pergunta que tem que ser ouvida melhor. Até mesmo porque eu acho que essa pergunta aqui que fizeram é algo real, né? Mas eu penso que isso aqui tem que ser conversado melhor, ouvir melhor, tá? Então, eu não vou dar minha opinião. Mas perguntaram assim, a opinião a respeito das irmãs a respeito desse assunto. Uma irmã casada, pastora de uma igreja, a mãe mora em outra cidade, de repente descobre que está com uma doença degenerativa, uma doença chamada ELA. E, na opinião da médica, teria 6 meses de vida. Então, ela saiu do emprego e foi cuidar da mãe, e o marido ficou sozinho, cuidando da igreja, dos filhos e da casa. Até aonde isso é honra? Então, acho que é uma pergunta que não é para ser respondida aqui, nesse momento. Eu acho que isso aqui é um caso real, né? Mas eu acho que é uma pergunta que tem que se ouvir, tá? Porque é muito difícil a gente dar uma opinião aqui sem a gente ouvir todas as partes, sem a gente saber toda a real história. Então, essa pergunta aqui eu não vou falar sobre ela, tá? Eu não... depois a pessoa pode procurar, tá? No particular, conversar com sua cobertura também, porque é uma pergunta difícil, a gente tem que ouvir bastante.
É muito complicado quando surgem com uma... Não estou falando de vocês, não. Tá? Eu estava um dia num evento e uma menina me fez uma pergunta. Eu falei assim, olha, eu não vou te responder. A gente tem que ouvir todas as partes nisso aí. Tá? Tem alguma pergunta aí, Carol? Tem mais uma? Porque a gente só está no primeiro tema ainda, né? Já estamos partindo para o segundo? Tá, então, vai lá. Isso, a pontapé inicial aí, né? Devemos honrar os sogros como pais também? Responde, Carol. Sim, eles são os pais do seu marido, então eles são pais de qualquer forma. E... Deu branco. Minha sogra, inclusive, gosta mais de conversar comigo do que com o Andres, porque eu dou toda a atenção, ouço todos os milhões de áudios que ela manda, que ela não escreve, só manda áudio. Enquanto que o Andres, né, homem, não tem muita paciência, coloca, tá bom, mãe, tudo bem. E eu fico ouvindo, aconselhando, orando com ela. Então, eles são pais do seu esposo, avós dos seus filhos. Então, com certeza, nós temos que honrar, até porque temos que honrar os mais velhos, honrar um ao outro. Então, honrar não é só para pai e para mãe, é para todos. Eu vejo que são pais, né? Não é teu pai nem tua mãe, mas você recebe como pai e como mãe. Até mesmo porque, gente, todo mundo fala muito de sogra, né? Sogra, sogra, sogra. Eu acho que a gente tem que amar a nossa sogra. Lembra sempre de Noemi e Ruth, tá? Noemi foi uma mãe para Ruth e Ruth foi uma filha para Noemi. Então, honrar é sempre, independente. Lembra que se você tratar bem os pais do teu marido, você está tratando o teu marido bem, tá? E somos servas do Senhor. O amor de Deus tem que estar em nós. Eu sei que sogra é complicado. Eu tive sogra, hoje eu não tenho mais, né? Mas foi difícil. Eu sei que foi muito difícil para mim. Até mesmo porque o Sérgio era o Serginho, era o filhinho da mamãe, né? E eu fui lá e peguei o filhinho da mamãe. Então, gente, imagina. Eu com o filhinho da mamãe, foi difícil, gente. Sim. Em ajudar nossos esposos. E eu entendo, irmãs, que como mulheres, né, que edificam a casa, né, porque essa palavra edificar, ela é bem abrangente. A gente tem um papel muito importante em ajudar os nossos esposos no que diz respeito a honrar pai e mãe, a esse cuidado com pai e mãe, porque o homem, no geral, ele não é tão atento quanto nós, né, e a gente acaba tendo um papel fundamental nisso. Claro que tem as exceções, mas, pelo menos pelo que eu ouço, pelo que eu sei, no geral, os homens são bem desatentos nisso, né, e a gente acaba tendo um papel fundamental. E lembrando aqui que nós somos noras, mas somos mães. Eu sou mãe de 2 meninos. E eu oro pela minha nora desde que eles são pequenininhos. E eu coloquei no meu coração que o dia que Deus separar alguém para meus filhos, que elas serão como minhas filhas, né? Já querendo quebrar esse tabu de que sogra é megera, né? Vamos acabar com isso aí. Sogra é uma bênção nas nossas vidas, né? E vamos mudar essa história aí, porque no Senhor tudo é restaurado, né? E Deus transforma qualquer situação, qualquer maldição em bênção, porque Ele é poderoso para transformar e para fazer. Amém? Eu sei que a Lídia quer falar ali, porque ela pegou o microfone, né? Estou atenta aqui. Mas é algo que, assim, se não der tempo, eu gostaria de falar para poder dar tempo. Nós temos observado algumas falas, né? A Bíblia fala que no que a gente deve pensar, né? Tudo que é bom, puro, agradável, de boa fama. E para não sair da nossa boca nenhuma palavra frívola, tá? Isso tem começado a ficar comum. Às vezes a gente até chama, poxa, irmã, olha isso aí que você falou. Mas começa a ficar comum, porque você escuta tanto e, sabe, acaba falando. Então, algumas palavras, irmãs, não convêm. Não convém a nós. Não é verdade? Eu não vou falar as palavras porque eu acho que não convém mesmo, nem falar. Mas você sabe de que palavra eu estou falando. Uma palavra que não edifica não é para ser falada, sabe? E você, às vezes, pega a irmã falando algumas coisas assim que não tem nada a ver. E isso também faz parte da santidade. Eu costumava, que não tem a ver com palavra, mas tem a ver com louvor. Eu cantava todas as vezes, que às vezes fica algumas músicas na cabeça, não é verdade?
Fica aquela, tu escuta uma música lá fora, escuta não, tu passa e escuta a música, aquela batida, aquela coisa fica na cabeça. Aí eu costumava cantar assim, ó. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam só em louvor a Ti, ó Senhor. E assim eu criei minhas filhas. Não saía da minha boca nenhum hino que não fosse, nenhuma música que não fosse de louvor ao Senhor. Mesmo que às vezes começasse a pronunciar, opa, aí eu cantava esse hino para mim mesma. E que seja assim, que os nossos lábios seja para honrar o Senhor. Sempre. Quando a gente cria os nossos filhos, a gente cria no caminho. Quando a Carol fala da obediência, que foi obediente, às vezes nos mínimos detalhes, é porque nós criamos ali, não somos melhores que ninguém, irmãos. Foi chorando, foi de joelho dobrado, foi orando, foi pedindo, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me dá discernimento, para poder educar, para poder criar, porque é muito difícil. É muito difícil mesmo. E foi desse jeito. Alguns programas na nossa casa não entravam. Malhação, nem pensar. Não é, Carol? Não entrava. Então, a gente policiava o tempo todo as meninas, tá? Eu sei que a Lídia quer falar ali. Não, eu queria falar sobre a questão da honra. Às vezes é muito difícil honrar a sogra, né? Nem sempre as sogras são fofinhas, né? A minha tá, gente? De verdade. Mas eu senti o desejo de falar sobre isso porque alguém aqui falou, acho que foi Carol, sobre os homens, né? Que os homens são esquecidos, falhos, distraídos, né? Preocupados. E Deus, Ele nos capacitou como ajudadoras e com a sensibilidade que o homem não tem, né? Justamente para que a gente complete eles nisso. E a gente não pode negligenciar a honra à sogra. Nós temos, diante do Senhor, a responsabilidade de lembrar os nossos maridos de visitar as suas mães, de ligarem para as mães, de presentear a mãe. E não só os maridos, mas os filhos também. Já ligou para a sua avó? Já falou com a sua avó? Não, você vai visitar a sua avó. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E um dia seremos avós e um dia seremos sogras. Pense nisso, irmãs. Entendeu? Eu sei que é difícil honrar alguém que é difícil. Por isso é um mandamento. Não é para sentir. Entendeu? É para honrar. Porque é digna de honra. É a mãe do seu marido. É a avó dos seus filhos. Mesmo ela sendo difícil, você precisa encontrar uma forma de honrá-la. Às vezes, respeitar é honrar. Eu conheço uma pessoa que tem um relacionamento difícil com a sogra. A sogra é muito difícil. E eu outro dia falei para ela assim, olha, você tem o meu respeito simplesmente porque você... E ela não é cristã, tá? Simplesmente porque você suporta essas coisas calada. Porque você respeita ela, entendeu? Então, é uma forma de honrar também. Quando você não é malcriado, quando você não responde à altura, quando você não revida, né? Porque nós, principalmente nós que temos o amor de Cristo, a gente tem para a gente e tem para dar também, entendeu? Para aquele que não tem. Fora que, se a gente for resistência, a gente pode acabar ganhando a sogra. Resistência que eu falo no sentido de não cair na pilha dela, né? De implicar, né? Pagar o mal com o mal. Né? Você vai ali fazendo bem, daqui a pouco a sogra está caidinha por você. Amém. Tem outra pergunta aqui. Como um filho solteiro pode honrar financeiramente aos pais? É muito interessante, né? Acho que é até Cláudio Duarte que fala. O filho come a vida todinha da tua casa. No dia que ele trabalha, que vai a primeira vez trabalhar, ele compra um frango e um refrigerante e não quer dividir com ninguém. Não é verdade? É por aí, mas olha só, gente, não é por aí não, tá? É assim que acontece. Mas honrar pai e mãe é em tudo.
recebe o teu primeiro salário e dá para os seus pais. Você que é solteiro, vai trabalhar, ou então, lembra que tua mãe gosta de um presentinho? Leva para ela. Não pensa só em você, não. Eu me lembro que na nossa época, o dinheirinho que a gente ganhava ia para a mão do papai e da mamãe. Eu sei que as mais velhas aqui devem ter passado por isso. Meus tios chegavam lá, dava 20, 30, 40 reais para a gente. Quando eles viravam as costas, me dá aqui. Era assim. Então, não tinha esse negócio. E agora, quando você ganha, o solteiro ganha o primeiro salário, fala para mim, tem solteiro aqui, não tem? Levanta a mão. Cadê? Olha lá. Já recebeu o seu primeiro salário? Já? Já honrou papai e mamãe? Honra pai e mãe, gente. Honra dando. Sabe que seu pai gosta de alguma coisa, que sua mãe gosta? Leva para eles. Pergunta dentro de casa em que eu posso ajudar. Eu posso pagar uma conta de luz? Posso pagar uma conta de água? Mamãe, eu não tenho para pagar a conta de água toda, eu vou dar a metade. Aprende, gente. Vocês estão plantando em terreno fértil. Dá e dar-se-vos-á. Essa palavra é para tudo, tanto no reino quanto para os pais. Quando você planta uma semente, você planta um caroço de laranja, gente. Nasce uma árvore com muitas laranjas, com muitos caroços. Quando eu planto no reino, foi o que a Lídia falou, ensina os filhos, ensina o marido e vai junto, honrar a sogra, tá? O Senhor, Ele quer converter os nossos corações a todos, aos pais, aos filhos, à sogra, o sogro. Ele quer que nós sejamos instrumento de bênção. Precisamos ser instrumentos de bênção aonde quer que a gente vá. Tem pessoas, gente, que te fazem mal, sem você nunca ter feito mal algum para ela. Tem pessoas que simplesmente por você existir, têm raiva de você. Eu sei disso porque eu vivo isso. Ímpio, né? Vivo com ímpio. Então, como amar uma pessoa assim? Pedindo ao Senhor todos os dias capacidade, condição, porque Ele dá. Eu falo assim, Senhor, me dá condição de amar. Senhor, me dá a condição de amar. E olha que o babado é forte, hein? Mas o Senhor dá condição da gente amar, dá condição da gente servir. É assim que é o reino de Deus. Irmãs, eu gostaria de ler uma palavra, porque a gente vai dar a introdução aqui, apesar da gente ter citado santidade, né? É uma palavra que tem a ver, né? A Lídia já deu uma pincelada aqui, quando falou sobre honrar pai e mãe. Rose falou da questão do falar, né? Mas tem em 1 Pedro 4, a partir do versículo 1, fala assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, o título é A Vida Dedicada a Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, amem-se com a mesma atitude que Ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além de detestável adoração de ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas, destrutivas, e por isso os difamam. Lembre-se, porém, de que eles terão de prestar contas àqueles que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois, embora estivessem destinados a morrer, como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Por que eu li essa palavra aqui? Eu sei que a gente tem outras perguntas, a gente vai falar sobre santidade também. Eu falei aqui no início do nosso encontro sobre como o mundo tem contaminado a igreja, infelizmente.
Eu não sei se ficou claro para algumas pessoas, eu vi a carinha assim, de algumas irmãs sem entender, quando a Rose falou sobre palavras que o edificam. A gente estava conversando sobre algumas palavras que, um tempo atrás, eram consideradas palavrões e hoje fazem parte do linguajar no meio da igreja. Tá? Palavrinhas que começam com M, eu não vou citar a palavra, que hoje são normais para muita gente. É o famoso nada a ver. É o famoso nada a ver que começou a entrar no meio da igreja e foi contaminando. Ah, gente, nada a ver. Ah, não. Ai, é santarrão. Ah, só que sem santidade é impossível ver a Deus. E a gente, como diz aqui, nós já fomos do mundo. O Senhor veio e nos resgatou. Né? Nós cantamos uma canção aqui hoje que diz que Jesus, ele nos recebeu sem perguntar nada, né? Sem questionar nada. Jesus foi lá e nos resgatou. Lídia falou, ele me encontrou. Foi assim comigo, foi assim com Roseli. E aí, ele foi, nos resgatou, e vamos continuar vivendo, ou voltar a viver como na época que éramos escravos, porque a gente pode começar a buscar Deus, ter intimidade com Deus, em algum momento se santificar, em algum momento se perder, deixar aquilo que não é santo, aquilo que não é bom, aquilo que não vem de Deus, entrar e contaminar e desagradar o Espírito Santo, que é sensível, que é doce. Então, assim, o final dos tempos está próximo. Jesus, ele vem buscar uma igreja sem ruga e sem mácula. Vamos ficar atentos, aqui fala as orações, mas vamos vigiar, vamos ficar atentos ao nada a ver. Será que realmente não tem nada a ver? A palavra diz que não tem nada a ver? Porque isso aqui é a nossa bússola. A palavra de Deus é a nossa bússola, não é o mundo, não é o que as pessoas vão pensar. Cada dia mais a gente vai desagradar o mundo, irmãos, irmãs. Cada dia mais o nosso posicionamento vai incomodar. E aí? A gente vai deixar pai, mãe, filho, amiguinho, amiguinha, vizinho, para seguir a Jesus? Vai se posicionar? Claro que sempre com amor. Sempre com amor, sempre. Não é atacando, não é apontando o dedo. É com o amor de Cristo. Mas amor não é significado de fraqueza. A gente pode se posicionar com firmeza, mas com mansidão e amor. Amém? Pode fazer, qualquer coisa a gente não entra no outro tema. Meu pai bebe muito, briga e xinga. Tenho vontade de convidar para ir para minha casa, como um almoço, por exemplo, mas não o convido por receio. Como proceder? Cris teve uma dificuldade com o pai, né? Então, meu pai era alcoólatra. Eu tive até um problema no meu casamento, que assim, hoje a gente ri, né? Mas na época a gente tinha uma escadaria aqui onde é a rampa, né? E eu desci dessa escada com meu pai. E eu lembro que eu pedi minha madrinha, né? Porque no dia do casamento, eu pedi minha madrinha, não deixa meu pai beber, não. Gente, depois a minha madrinha falou assim, filha, eu não sabia se eu dava um golinho para ele, porque meu pai tremia tanto. Zaninha veio no meu casamento, sabe disso. O bichinho tremia tanto. E ao invés dele me ajudar, eu com salto alto, né? Quem é antigo aqui lembra daquela escada que era difícil de descer? Eu que segurava ele. Eu entendo que a nossa casa, ela é do Senhor, né? Eu tenho vários parentes, né? Meu pai bebia, como eu tinha vários parentes, tenho ainda, que são ímpios, que fumam. Eu pedia com todo amor que não fumasse dentro da minha casa. Eu moro em frente a uma praça, então sempre respeitaram, mas eu fiz questão, sim, de levar meu pai para minha casa. Meu pai também xingava, meu pai tinha um hábito de beber. Porque como é que eu vou... É como eu disse anteriormente, como é que eu vou pregar o amor de Cristo se eu não praticar, se eu não chamar para perto? Né? Se ele não vivenciar isso, porque não basta eu falar, eu tenho que praticar, ele tem que ver isso na prática. Então, eu fiz essa questão, eu fiz isso. Meu pai não foi mais na minha casa por opção dele,
porque meu pai era um homem solitário. Ele só me buscou quando ele ficou muito doente e realmente precisou de alguém para ajudá-lo. E aí a gente seguiu cuidando dele. E meu pai, antes de falecer, se converteu ao Senhor. Meu pai foi liberto de um demônio. Ele tinha um demônio, meu pai ficou sem falar. Eu lembro que eu tive uma experiência muito grande. Nós íamos, eu e Edinho, nós íamos lá onde ele ficou internado. Nós ministrávamos a palavra, orávamos. Ele... Era assim, irmãos, era assim... É porque é um testemunho mais longo, eu vou encurtar. Meu pai era endemoniado. E, no dia da conversão do meu pai, foi um colega de copo lá, que estava visitando esse hospital. E o Espírito Santo falou assim para mim, um homem pregou para ele, e o Espírito Santo falou assim para mim, faz o apelo para o seu pai. Aí eu falei assim para o Espírito Santo, o senhor tem certeza? Meu pai era ateu. Eu fiquei assim, sinceramente, eu perguntei para o Espírito Santo, o senhor tem certeza? Aí o Espírito Santo faz o apelo. E aí eu fiz o apelo para o meu pai. Meu pai, naquele dia, foi liberto de um demônio. Meu pai não falava. Meu pai fez assim, ó, quero. Sabe uma pessoa que está sendo enforcada? Parece que uma mão foi arrancada da garganta do meu pai. Foi esse testemunho. E dali seguiu, meu pai se converteu, a gente seguiu lá, estivemos lá batizando ele, e meu pai morreu no Senhor. Mas eu entendo que esse chamamento para perto, porque se eu afastasse, eu ia ganhar como? Como é que eu ia ganhar? Nunca. Honrar não é obedecer, certo? É uma obediência a Deus, né? Não tem como honrar sem obedecer. Você honra e obedece. Não tem, estão ligados. São diferentes, a honra e a obediência são diferentes, mas estão ligados. Comportamento é uma coisa, gente. Honra está ligada ao coração. É além. É além. O que o Senhor requer de nós é além do que só a obediência. Quando se fala em honrar, porque, veja bem, eu estava falando no retiro para as meninas o seguinte, se você não aprende a honrar pai e mãe, você vai ter extremamente dificuldade de sujeitar seu marido. A primeira escola de sujeição é ao pai e à mãe. E isso fala do coração. Então, o Senhor te dá a escola. Qual é? Do pai e a mãe. Para você fazer de coração. Porque quando o seu esposo te pedir algo, e aí eu falo para as mulheres casadas, que às vezes também tem um pouco essa dificuldade da questão da sujeição. Por quê? Porque a sujeição ela mexe no nosso coração, a nossa entrega. A sujeição mexe nisso. Então, o Senhor já quer treinar vocês, meninas, jovens, que estão aqui, não só no comportamento, mas o coração está íntegro naquilo que está se fazendo. Eu falo isso com os meus filhos também em casa, porque, às vezes, você vai só por ir, mas o seu coração está... Pô, minha mãe é mó preguiçosa, cara. Por que ela não levanta da sofá? Só eu que tenho que lavar, só eu que tenho que fazer. Existem pais que têm um comportamento assim, tá, gente? É bom a gente abordar isso também. Existem pais que botam os filhos para fazer, exploram os filhos. Eu não estou falando disso. Independente do comportamento do seu pai, a honra é acima. A palavra fala sobre a honra. Então, seu pai ainda não obedece ao Senhor, se ele ainda não teve uma revelação, exemplo, ele tem o Senhor, mas ele não tem uma revelação clara da palavra, e o comportamento dele está esquisito, faça por Jesus e faça em excelência, entendeu? Não é só lavar a louça, lava o chão, arruma um armário. É coração. Qual a outra pergunta? Ela quer contar o testemunho. Vou tentar em 2 minutos.
eu reformei meu quarto todinho, pintei, deixei igual um quarto de princesa. E meu pai chegou para mim e falou assim, quero o quarto porque eu preciso de um escritório. Você tem que ir para o quarto junto com a sua irmã. Assim que eu me converti isso. Aí eu fiquei com muita raiva, né? E eu reformei com o meu dinheiro. Aí fui orar e o Senhor falou para mim, abre mão do quarto. E aí eu tive que me mudar para o quarto da minha irmã. Minha irmã ficou morrendo de raiva. Minha irmã ímpia ainda na época. E fez questão de me humilhar. Ó, você vai ficar só com uma porta do guarda-roupa e vai dormir no chão. Eu levei a minha cama novinha para lá. Era aquelas camas que saem uma de baixo, né? Ela, você que vai ficar na de baixo, eu vou ficar na de cima. E aí, desse jeito, eu obedeci meu pai. Meu pai fez o escritório onde era meu quarto e eu tive que ficar no quarto com a minha irmã. Minha irmã ficava me chamando de idiota todos os dias. Eu já era adulta, tá, gente? Já fazia faculdade, já tinha independência. E praticamente o quarto eu tinha acabado de reformar. E aí ela não entendia, aquilo não entrava na cabeça dela. Era tão simples você falar, não, pai, não vou te dar o quarto, não. O senhor que faça o escritório é outro lugar. E a minha casa era grande, tinha até lugar para ele fazer o escritório, mas ele queria o meu quarto. Como eu te falei aqui, meu pai implicava comigo demais, né, quando eu me converti. Bom, o resultado dessa obediência, minha irmã se converteu. Por quê? Porque todos os dias ela me via orando. E um dia ela falou assim para mim, você acha mesmo que Deus está te ouvindo? Aí eu falei, claro, Ele ouve. Se você falar com Ele, Ele vai ouvir também. E aí ela resolveu falar com Deus. E Deus falou com ela. A minha irmã se converteu dentro do quarto, eu e ela juntos. Que bênção, hein? O Senhor, Ele te põe na cova dos leões, com os leões, mas Ele fecha a boca dele, tá? Irmãs, olha, não dá mais. Eu ficaria aqui, faria vigília, mas eu sei que algumas irmãs pegam um ônibus para ir para casa, não é verdade? Então, eu acho que é complicado as irmãs saírem daqui muito tarde. E a gente ainda vai dar uns presentinhos aqui e vamos fazer alguns agradecimentos. Até tem ainda 2 perguntas. Para vocês, respondemos as 2 perguntas? Está tranquilo ou não? Levanta a mão quem quer que faça as 2 perguntas. Tem algumas irmãs que não, né? Agora, as irmãs que falam, não dá não por causa do meu horário. Levanta a mão. Pode ser sincera. Só uma, gente? 2? Só 2? 3. Então, por respeito a 3, não faremos as perguntas, tá? Porque esse é o amor de Jesus em nós, não é verdade? Então, gente, olha, nós vamos... Cadê Michele? O quê, Michele? Não, a gente pode... Olha só, irmãs, ano que vem a gente quer ter um retiro, um congresso, alguma coisa assim. Eu sei que as solteiras vão ser bem tranquilos para as solteiras, porque é para as mulheres, independente de ser solteira ou casada. A gente quer fazer, vamos ainda sujeitar a agenda ao presbitério, mas esse é o nosso desejo. Ano que vem, fazer. Talvez um retiro vai ficar mais complicado, mas a gente vai ouvir vocês. Porque eu sei que tem umas que têm filhos e que é mais complicado. Talvez faça só um congresso. Mas se todas concordarem de um retiro, eu estou dentro. Meus filhos já estão tudo criados, casados, agora é só neto pequeno. Tá bom? Mas, se Deus quiser, lá para o final do ano, a gente vai fazer um carnezinho no começo do ano, se o presbitério aprovar, tá? Que nós vamos sujeitar a eles a agenda. Se o presbitério concordar, nós vamos fazer um carnê no começo do ano para a gente pagar esse carnê o ano todo. De preferência, não ser aqui, ir para um lugar legal. Mas, se não der, a gente faz um congresso aqui mesmo. Ok? Mas vai ser avisado com antecedência, né? Fala lá. Só para a gente fechar o assunto que a gente acabou não falando muito sobre santidade, e que eu acho um tema muito oportuno, sobretudo para as jovens, né? Eu caminho com as jovens, né? Cuido de jovens, e hoje parece que a santidade foi embora, parece que não precisa mais ter cuidado com roupa, cuidado com fala, e isso me entristece muito.
E por muito tempo eu já fui mais firme com isso. Não, gente, não tá legal, troca. E hoje eu entendi que não é na minha força. Não adianta a menina trocar só porque eu estou falando. Precisa ter uma revelação dentro dela. Por muito tempo eu fui essa menina que não entendia por que minha roupa estava indecente. Até porque eu me achava muito feia. Olha o motivo. Eu me achava muito feia e achava que era impossível uma roupa ficar indecente em mim. Se eu sou feia, não tenho nada de bonito, como é que algo vai ficar indecente? E as irmãs vinham andar comigo e eu achava um absurdo. Gente, o que está indecente aqui? Não tem nem nada bonito para estar indecente. E o Senhor revelou sobre esse assunto dentro do meu coração. Então, meu desejo, minha oração é que venha essa revelação sobre todas nós, que o Espírito Santo ele se importa, sim, com as nossas vestes, ele se importa, sim, com a maneira que a gente fala. A Bíblia fala assim, essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, que cada um saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra. Então, o Senhor, de fato, quer a santidade em nós, na maneira de se vestir, na maneira de falar. Então, que seja restaurado em nós esse temor, que para mim é um temor a Deus. A gente só cuida de como a gente se veste, do que a gente fala, quando a gente teme ao Senhor. Então, que o temor dele seja restaurado na nossa vida, em nome de Jesus. Irmãs, o Sérgio falou para mim aqui que há mais ou menos 1 hora atrás teve um arrastão aqui na posse, tá? Então, as irmãs, já passou, já foram embora, mas as irmãs que forem sozinhas, quer dizer, que vão de ônibus, não vai sozinha, tá? Vai acompanhada, busca uma carona até ali embaixo, pelo menos, para você só atravessar, tá? A gente vai estar orando, sim. Vamos dar aqui. Teve uma irmã chamada Jaqueline, o Sérgio ficou de me mandar aqui, mas foi a primeira irmã que se inscreveu no encontro. E nós queríamos honrar essa irmã, dando para ela, eu acho que eu tenho ela aqui, dando para ela um presentinho. Mas deixa eu ver o sobrenome dela aqui, porque a idade... vai. Quantas Jaquelines tem aqui? Nenhuma Jaqueline, gente? Olha, será que a Jaqueline não veio? Se a Jaqueline não veio, eu vou passar para a segunda, hein? Eu não coloquei o sobrenome dela aqui. Enquanto isso, o Sérgio ele vai me mandar o nome dela todo. É amiga da Ana? E ela está aqui? Foi a primeira a se inscrever e não veio. Uma pena, né? Tem a segunda inscrita, gente. Difícil vai ser eu achar. Mas eu prometo que eu vou achar e vou entregar, tá? Quer dizer, como é que eu vou fazer isso? Não sei. Mas as irmãs que estão participando aqui também, inclusive eu, né? Graças a Deus por isso, também vão receber um presentinho. Em honra, tá? Em honra. Gracinha. Eu te entrego o seu. Meu Deus. Tá? Nós não temos presentinho para todas, irmãs. Tá bom? Mas, olha, nós estamos abertas a sugestões também. Agora, Cris, projeta para mim Nós temos uma irmã que trabalha com festas, decoração de festa. E ela nos doou aquele painel ali. É a Pamela, tá? Está aqui o número do telefone dela. A Pamela, a esposinha do Renan, eles trabalham com decoração de festa. E ela nos presenteou ali com aquela entradinha para vocês baterem foto, tá bom? Eu também quero agradecer o Wellington e Tânia. Tânia, porque cedeu o Wellington para fazer. Porque o encontro, gente, foi bem assim simples. Mas teve gente trabalhando demais, tá? Então, Tânia, porque cedeu o Wellington para a gente aí, para poder trabalhar. E o Wellington arrumou isso aqui na frente para a gente. Desceu com cadeira, viu, gente? Trabalhou. E também é o meu esposo, Sérgio, que essas meninas deram trabalho para ele demais, de madrugada, tá? Trabalhou muito. Então, também quero agradecer a eles. E agradecer, irmãs, a cada uma de vocês. Porque vocês nos honraram, tá? Vocês estão aqui no encontro
nos honrando. E nós nos sentimos felizes com isso, porque nós podíamos fazer um encontro que não aparecesse ninguém. Eu sei que houve hoje muito contratempo, muita gente com Covid, muitas irmãs passaram o zap falando que não podia vir porque estava passando mal. Tá? Nós tivemos de inscrição aqui mais ou menos umas 220 mulheres. Isso foi muito bom. Também pedimos perdão a vocês, porque não ficou muito claro que seria só até dia 14 as inscrições. Só seria até o dia 14. Mas ela me mandou aquela lista. Quem foi, Ana? Vê para mim a primeira. Cadê, Simone? Tu mandou para mim em ordem. Então vê, ó. Ah, tá. Então quem foi a primeira? Vera de quê? Vera Núbia Rodrigues Souza. Foi a primeira que se inscreveu, gente. Essa ali é a lista de verdade. Entrega, Cris. Muito bom, gente. Que legal, hein? Muito bom. Tá lindona ela, né? Casou, tá lindona, hein? O amor faz bem, gente. Aí, solteirado, o amor faz bem. O amor no Senhor, tá? Porque fora do Senhor é furada. Tá bom, gente? Muito obrigada. Acho que eu já fiz todos os agradecimentos, né, Cris? Irmãs, Edna, ela também está dodói, como eu falei. E a Edna, ela pediu liberação do Ministério das Irmãs, porque está bem sobrecarregada, está cuidando de uma irmãzinha dela, está cuidando do ministério com as crianças. Então, ela está muito sobrecarregada. E ela pediu liberação, mas nós somos muito gratas a Deus pelo tempo que essa irmã aqui serviu conosco. Tá bom? Orem por nós, tá? Pelo ministério aqui. E nos ajude, não somente em oração, mas também dando ideia para a gente fazer encontros melhores. Se vocês gostaram desse encontro, acho que gostaram, né? Amém? Show! Eu vou pedir aqui ou a Lídia ou a Carol que ore aqui por nós. Vem, Michele. Vem cá, Michele. Ore por nós aí. Nos abençoe. Amém. Paizinho, nós queremos te louvar, Senhor. Te bendizer nessa tarde. Dizer que nós te amamos, Senhor. Estamos aqui por causa de Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Se não fosse a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai, não teríamos chegado até aqui, Pai. Quero te louvar por cada mulher, Senhor, por cada filha Tua, Senhor, que escolheu te amar, te servir, tem perseverado mesmo diante das lutas. Que a Tua graça seja com elas, ó Pai. Oramos também, Senhor, pela vida dessas mulheres, ó Deus, que têm se colocado na Tua presença, Pai, para Te buscar, para trazer para nós, Senhor, ensino, para trazer para nós palavra profética. Oramos para que o Senhor as capacite, para que o Senhor ilumine, Senhor, o coração delas, Senhor, para que elas possam estar sintonizadas, Senhor, com aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que esse ministério venha prosperar, Senhor, e venha edificar a vida de muitas mulheres, Senhor, no nome de Jesus. Amém.